Flamengo, meu caro Mauro César Pereira, é muito favorito, realmente está numa fase clara de evolução ou clara é exagero? Eu acho que parece estar em evolução e eu acho que tem a obrigação de vencer o Corinthians, né, o Flamengo. Se o Corinthians aí, todo mundo tem a obrigação de vencer. O último vitória... Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? E dessa vez, vamos reagir, né, a análise do Mauro César Pereira junto com o Vampeta sobre Flamengo e Corinthians. Domingo, no Maracanã, o Flamengo é o amplo favorito pelo momento que o Flamengo está vivendo momentaneamente e o péssimo momento que o Corinthians está vivendo, né? Será que o Flamengo ele tem a obrigação, sim, de ganhar um Corinthians? Tem a obrigação, sim, de ganhar um Corinthians? Então vambora reagir mais um vídeo. Vai deixando seu like aí, seu like ajuda demais. Seu palpite também para esse jogo aí. E sem mais enrolação, vambora para o vídeo, né? Créditos ao canal da Jovem Pan Esporte. Link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo, né? Flamengo, se apresentar o mesmo rendimento que apresentou contra o Fluminense, óbvio que tá com cheiro de goleada, hein? Sinceramente, tá com cheiro de goleada esse jogo aí. Vambora pro vídeo. Tamo junto. E eu quero saber a opinião do Mauro César Pereira sobre esse desafio do Corinthians, que Flamengo ele pega, Flamengo realmente em evolução. E você já falou, né? Você não está vendo evolução nenhuma no Corinthians, né, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, Flávio, companheiros. O que o Flamengo pega é sempre um mistério, né? Se for o time que jogou contra o Fluminense, é uma situação. Se for o time do segundo tempo contra o Bahia, é um outro cenário, né? Eu acho assim, qualquer adversário que o Corinthians tem pela frente, a situação é preocupante. No caso específico, como o Flamengo fez um bom jogo contra o Fluminense, se mantiver a postura, eu acho que é um jogo extremamente perigoso para o Corinthians. O Corinthians está definhando, ele regride assim, a olhos vistos e sem dar qualquer sinal, qualquer perspectiva de melhora, né? Se fizer um bom jogo no Maracanã, vai ser o primeiro bom jogo desde a chegada do atual treinador Vanderlei Luxemburgo, que nas suas coletivas eu acho que tem demonstrado um total desconexão com aquilo que o jogo mostra pra gente, né? O jogo mostra uma coisa, ele fala outra, a ponto de falar sobre a possibilidade de vitória contra o Atlético, que não passou nem perto, pelo contrário. O primeiro gol do Atlético demorou, foi muito a sair, o Corinthians jogou acuado, marca mal, se defende mal, não cria, não tem a bola, enfim, um horror. Já tinha sido constrangedor o segundo tempo contra o São Paulo em casa, abraçado ao tabu, né, ganhou o troféu tabu, né, segurou ali aquele 1-1 graças a um pênalti muito mal marcado. Então é uma situação bem delicada, acho que para o Corinthians em qualquer situação, qualquer adversário, e claro, jogar no Rio contra o Flamengo, no momento que o time fez um jogo melhor, né, na partida passada, evidentemente é um momento, acho que de risco para o Corinthians, até risco de sofrer uma derrota mais marcante, né? A disparidade hoje, mesmo sem o Flamengo estar maravilha, pelo contrário, é um time errático, né? que não tem regularidade. Eu acho uma semana bem perigosa, né? Porque teve o Atlético, tem o Corinthians, aí tem o Argentino Júnior lá em Buenos Aires e depois o Fluminense jogando em casa, mas... No meio disso tem um América Mineiro fora também. Então situação bem difícil, né? Bem complicada a situação do Corinthians para essas próximas rodadas, né? Eu acho que, tanto que já se especula até, quem vai substituir o Vanderlei Luxemburgo, o Mano Menezes, se for demitido, vai vir para cá, tal, está se falando isso o tempo todo, porque é meio que um roteiro meio óbvio se de fato acontecer, né? Mas eu acho que o Corinthians hoje ele vive a sua pior crise técnica em muitos anos. Não consigo me lembrar do Corinthians jogando tão mal assim, e não é elenco para isso. O elenco não é brilhante, mas não é para isso também não. Para estar em zona de rebaixamento, para ser presa fácil, para ficar se agarrando no empate em casa com o atual São Paulo, inclusive, abrindo mão da bola e tentando segurar 1-1, para jogar o que não jogou contra o Atlético em Belo Horizonte. Não competiu. Realmente assustador. Ô Mauro, em cima do que você falou, as estatísticas apresentadas aqui, o Corinthians teve quase 30 técnicos ao longo dos anos 2000, que também é um absurdo, né? Menos de um ano para cada técnico trabalhar. Sem contar interinos, etc. E nenhum deles teve uma campanha tão ruim como essa que está acontecendo agora. O Luxemburgo não venceu, é o pior aproveitamento de um treinador do time neste século após 5 jogos. O último treinador do Corinthians com início tão ruim, ou pior do que esse, foi o Candinho, que perdeu todos os 5 primeiros confrontos nos anos 2000. A direção do Corinthians, se demitiu o Vanderlei, ela está talvez no seu pior momento, porque se ela demite o Vanderlei agora, por de 5, 6 jogos, vai passar mais um atestado de incompetência total.
Se Vai mantém contratar o quinto técnico em menos de um seria mês. o que se mantém o Vanderlei, também está se tornando cúmplice de alguma coisa que claramente não vai dar certo. Porque ele não Pereira consegue. não, né? Fazer uma propostinha pro Vitor Pereira e tal. Porque tem muita gente com saudade do Vitor Pereira. Vou falar um E tem negócio muita mais gente pra dizendo você. que a sogra do Luxemburgo anda meio doente também. As duas coisas estão falando. Porque aí, já que você tocou nesse assunto, tem uma outra coisa, né? Em novembro, com o professor Vitor Pereira, o Corinthians foi quarto no Brasileiro e vice da Copa do Brasil. Era uma maravilha? Não. Mas você não vai comparar o Corinthians de 6 meses O atrás Silvinho, com este o Silvinho deixou o Corinthians na Libertadores. Também. Só para lembrar. Mas Tava desempenho bom? Não estava desempenho bom. mas piorou. É isso aí. Ô Mauro, tá vendo aí? O tempo é senhor da razão, tá vendo? Já estão com saudade do Vitor Pereira. O trabalho do Vitor Pereira não foi brilhante, mas foi melhor, evidentemente, do que está acontecendo agora. Mas eu não consigo imaginar nada pior do que o que está acontecendo agora. Não sei se alguém é capaz de fazer algo pior. Falando de um técnico profissional. Qualquer técnico, não é possível que consiga fazer algo pior do que o que está acontecendo hoje com o Corinthians. Difícil, hein? Vai ter que se esforçar muito para ficar pior. Muito. Agora é aquela coisa, né? Os caras vão buscar um técnico, não buscando alguém que venha fazendo um bom trabalho, que possa, com isso, resolver os problemas da equipe. Busca um técnico pelo nome, pela história, pela capacidade que tem de atrair a mídia e tudo mais. É aquela velha história, né? Um técnico assim atrai atenções e você tira o foco dos próprios dirigentes, que são os grandes responsáveis pelas tomadas de decisão que levam o clube para o sucesso ou para o fracasso. E no caso específico, né, o Vanderlei Luxemburgo nem vinha treinando time nenhum há um tempão. Os últimos trabalhos foram fracos. O trabalho dele no Cruzeiro, por exemplo, correu risco de queda para a terceira divisão. Houve chance de queda, aí venceu ali um outro jogo no final, escaparam, opa, não vamos cair para a terceira divisão. Quando o Ronaldo compra o Cruzeiro, instantaneamente ele é desligado, quer dizer, não deram sequência nenhuma, fizeram, vamos começar tudo do zero, obrigado, tchau. Não só ele, como vários jogadores também que saíram do clube, né? E o Cruzeiro conseguiu subir, está até fazendo um bom papel agora com um técnico que português também não era conhecido aqui no Brasil, como geralmente os que vêm de lá. E no ano passado o Vanderlei estava envolvido com política, ele foi pré-candidato ao Senado, tem uma emissora de televisão, quer dizer, não está nem voltado assim para o futebol, né? Está cuidando da vida dele, dos negócios dele, dos planos dele, tem todo direito. De repente você é colocado, vai entrar no Corinthians aí. A chance disso dar certo é mínima, gente. É que nem quando o pessoal fala de vez em quando aqui no Brasil, assim, de alguns técnicos lá de fora, alguém fala assim, o Vilas Boas é uma boca. Esse cara não está ligando pro futebol há um tempão. O cara está correndo de rali, tá nem aí. Quer dizer, sabe? O cara, Ele virou corredor de rally? Tá correndo com o Paulo Nobre? largou do futebol já há um tempão, já ganhou um dinheiro bom e não parece nem um pouco interessado, já deu até entrevista. Você percebe que a pessoa sugere, assim, pela grife. Alguém pensa, não, esse cara treinou times importantes e tudo, vamos trazer o Vilas Boas para treinar. Qualquer time brasileiro, quando se procura técnico lá fora, o nome dele sempre surge. O torcedor especula, né? Mas não sabe da situação. Aliás, quem era o auxiliar dele era o próprio Vitor Pereira, né? Muita gente até diz que ele era mais o treinador de campo do que o Vilas Boas, que era meio que o cara que ficava à frente, dizem, né? Muitos dizem isso. Mas de forma ou de outra, assim, o Corinthians está pagando pela maluquice, loucura que foi foram essas trocas todas no começo do ano. Tudo errado. Começando pelo Lázaro, que foi um risco muito grande, uma tentativa arriscadíssima, né? Não funcionou. Depois a escolha do Cuca, imaginava-se já que iria acontecer o que aconteceu. E na sequência o Luxemburgo, que foi um nome até que foi cantado antes da contratação. Muita gente já comentava. Por quê? Pela obviedade da escolha. Quem é o técnico que pode... Não é assim, quem é o cara que pode arrumar o Corinthians? Essa deveria ser a pergunta. E a resposta viria A, B, C, D, alguém. Não. Quem é o técnico que pode chamar a atenção para si? Luxemburgo. Então ele está lá, mas você vê, é um desastre. É só olhar os jogos. Esses números que você passou há pouco, Flávio, eles só reforçam aquilo que tiver no campo. Porque às vezes o time perde um jogo jogando bem, né? Tá com azar. Mete uma bola na cria uma situação de jogo ali e tal. Você fala, pô, mas que azar, perdeu esses 2, 3 jogos. Mas jogou bem, pô, teve chance de ganhar. O América, o América. Exato. O América tá jogando bem e perdendo jogos. Mas o Corinthians não joga nada, gente, não tem nada. É claro que os jogadores também têm responsabilidade, mas já vinha mal, a coisa só tende a piorar. É um cenário, assim, muito, muito preocupante. Porque, em breve, né, se acontecer o mais provável, o Corinthians estará nas próximas semanas fora da Libertadores e da Copa do Brasil. A tendência hoje é essa. Pode escapar, pode se classificar, tudo é possível. Mas hoje, alguém apostaria, não, eu aposto que se classifica nas duas. Eu acho só uma pessoa muito otimista e muito corintiana, assim, bem fanática. E pragmaticamente é muito menos dinheiro entrando no cofre, né? Também Só olhando tem pelo lado pragmático, né? Consequência financeira. A única coisa é que vai sobrar tempo para treinar, mas quando você tem tempo para treinar e não sabe o que fazer, também não adianta nada. Vou mostrar aí uma tela para vocês
Nos últimos 21 jogos entre Corinthians e Flamengo, com o mando do Flamengo, são 12 vitórias do Flamengo, 6 empates, 3 vitórias do Corinthians, 33 gols marcados pelo Flamengo, 13 gols marcados pelo Corinthians, com 66% de aproveitamento do Corinthians. Nos últimos 15, 10 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 vitórias do Corinthians. 2 no Brasileirão, que já não valeu mais nada. Inclusive, o último jogo, Flamengo 1, Corinthians 2, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estava decidido, o Flamengo já tinha feito a vida dele e o Palmeiras já era campeão. Flamengo, meu caro Mauro César Pereira, é muito favorito, realmente está numa fase clara de evolução ou clara é exagero? Eu acho que parece estar em evolução e eu acho que tem a obrigação de vencer o Corinthians, né, o Flamengo. Se o Corinthians aí, todo mundo tem a obrigação de vencer. A última vitória, teve esse jogo, que foi 3 dias depois da Libertadores, né, 4 dias depois da Libertadores, o Flamengo perdeu esse jogo. A outra derrota recente foi um gol contra do Rodinei, sempre ele, né, lá em Itaquera, ele sozinho colocou a bola dentro do próprio gol, e era o time reserva do Flamengo, cheio de garotos e tudo, foi 1-0. 2 vitórias com o Vitor Pereira, por sinal. Fora isso, o Corinthians tem perdido o Flamengo em qualquer lugar, no Rio, aqui, perde sempre aqui. Já tomou a maior goleada da história do estádio contra o Corinthians, foi aplicado pelo Flamengo, era o Domenech na época, o técnico ainda. O Renato ganhou, todo mundo ganhou. Só o Jorge Jesus que não ganhou. Foi 1-1, quando veio aqui a São Paulo para enfrentar o Corinthians. Foi uma vez só, foi 1-1, no início do trabalho dele. Esse gol do Rodinei foi o único gol que o Corinthians fez em 8 jogos antes daquele 1-1. Da decisão. Foi gol contra. Sim, gol contra. Em 8 jogos o Corinthians não fez gol. O time do Corinthians. Ele estava sozinho, não tinha ninguém perto dele, ele conseguiu empurrar a bola para dentro do próprio gol. Mas solidário. Um negócio assim de uma genialidade a toda a prova. E agora acho que assim, o Corinthians está pior ainda, né? O Corinthians em todos esses momentos, acho que nunca teve tão mal como agora. O pior momento, disparado. É uma situação assim de... O que vai ser domingo, provavelmente? O Corinthians todo fechadinho, que nem tentou fazer contra o Atlético, mas marca mal, não desarma, fica ali fechado. Contra o São Paulo, segundo tempo, toma a bola São Paulo. Vai ser esse o roteiro do jogo. Se toma um gol no começo, vai continuar se defendendo, esperando que uma jogada fortuita qualquer possa possibilitar um empate e tal, e assim vai ser. Não vejo o menor caminho, assim... Alguém acha que o Corinthians vai marcar o Flamengo no campo de ataque, vai sair pro jogo? Não vai ser. A vitória do Flamengo por um placar mínimo seria decepcionante? Você acha que tem que ser uma coisa assim, pela diferença? Hoje o Flamengo tem chance de ganhar bem o jogo? Chance tem, mas assim, não diria que é decepcionante, porque eu acho que o Flamengo não tem ainda uma consistência que possa nos fazer imaginar que isso vai acontecer, né? Campeonato brasileiro, 3 pontos. 3 pontos e tal. E o Sampaoli falou um negócio depois da partida contra o Fluminense, que eu acho que é importante, né? Ele ainda falou da forma como o time se comportou e que ele quer que jogue assim. Ele ainda falou que quer que o Flamengo jogue como o Flamengo. Ele quer um time agressivo, que marca lá em cima, que vai para o ataque, que pressiona no campo do adversário, que tenta buscar o gol o tempo todo. O Flamengo, de fato, fez isso na maior parte do jogo com o Fluminense. E ele, se ele conseguir repetir isso, né, que depende muito dos jogadores. Dias antes contra o Bahia, era 11 contra 9 e foi uma atuação deplorável no segundo tempo. Então, como é que vai ser? Vai ser um time preguiçoso, acomodado, um time realmente motivado, né? Eu vejo assim, para qualquer um que enfrenta o Fluminense, para o Flamengo agora, se nada mudar até lá, o Fluminense no outro domingo, o Argentino Júnior, lá em Buenos Aires, no meio de semana, é uma ótima oportunidade para todos eles. O Corinthians é uma ótima oportunidade para qualquer um hoje, para qualquer um. O São Paulo não aproveitou, atrapalhado pela arbitragem, diga-se de passagem, né? Imagine se no domingo passado não fosse marcado aquele bizarro pênalti. Ia virar o jogo 1-0 para o São Paulo, tudo indica, né? Tudo indicava. No intervalo, e o Corinthians não poderia ficar abraçado ao 1-1 na busca pelo troféu tabu. Porque está perdendo, se fica ali fechado, termina 1-0. Teria que se arriscar minimamente, o que não fez no segundo tempo. Ou seja, a chance era muito grande de perder o jogo. Aquele golzinho de pênalti mudou o roteiro do jogo e deu ao Corinthians a chance de ficar ali se defendendo. E o São Paulo aí pecou pela sua dificuldade para criar situações de perigo, né? Tinha a bola, mas o Cássio praticamente não fez nenhuma defesa muito difícil. Porque o São Paulo tem ainda se defende bem, mas ataca mal, né? Não cria tanto. Mas foi a salvação. Você não teria perdido aquele jogo também. Como perdeu para o Argentino, perdeu para o Del Valle, com o Luxemburgo antes dele. Já vinha mal, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo domingo tem uma oportunidade muito grande. Ele tem uma certa obrigação com o seu torcedor de fazer um jogo sério e tentar vencer o Corinthians, que bem ou mal é o Corinthians, né? Você está jogando contra um time muito grande, num momento péssimo, terrível. Eu repito. O futebol que o Corinthians apresenta, eu não consigo me lembrar de uma fase tão ruim quanto essa, dos últimos anos. Penso, não consigo me lembrar um momento tão ruim, de um futebol tão fraco, tão pouco competitivo.
Por que está acontecendo isso, Vamp? Se você concorda com o Mauro, realmente é o pior Corinthians dos últimos tempos, e por quê? Não em elenco, mas a bola jogada sim. Bola jogada. Bola jogada. O Piperno falou um negócio da cabeça. Falta energia. Contratar aí umas placas de energia solar, meter em cada um das costas. Provavelmente o Maracanã, o Rio deve estar com calor, né? Espero que veja, bota nas costas de cada um, carrega e vai, ou senão aquele lanterna verde que tem um anel lá, bota, mas tá feio. Eu tava olhando, você falou do jogo contra o Fortaleza. Foi pior ainda contra o Atlético Mineiro. Ficou mais atrás ainda. Foi sim. Porque contra o Fortaleza, você ainda deixava o Roger Guedes mais um pouco à frente com o Will Alberto. Contra o Atlético Mineiro, Os dois. os dois jogou, fez 4-1, 4-1. Eu sempre gosto de botar o goleiro. 4-6-0. É um, porque a gente às vezes fala 3-5-2. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Eu concordo com o Mauro César Pereira em um ponto. Ele disse que o Flamengo tem a obrigação de vencer. Se a gente for olhar os últimos jogos do Corinthians e o que o Flamengo conseguiu apresentar diante do Fluminense no Maracanã, sim, o favoritismo é todo do Flamengo, jogando em casa, apresentou um bom futebol na última partida, e sim, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Corinthians pelo péssimo momento que o Corinthians vem vivendo e o futebol que não apresenta. Então sim, o Flamengo tem a obrigação de vencer. Se vai vencer, é outra história. O jogo, uma partida de futebol, né, é uma caixinha de mistério. Pode acontecer de o Corinthians lá ir uma bola e meter o gol e ganhar o jogo, mas não vai acontecer isso. Eu já tô prevendo no futuro que isso não vai acontecer. O jogo vai terminar 4-1. Meu palpite é 4-1 Flamengo, né? Então aquilo, sim, o Flamengo deve ter o retorno do Pedro, deve retornar, né, a equipe, Pedro e Davi Luiz. Sendo assim, o Pedro vai reforçar a equipe, né, diante do Corinthians. Outro ponto também sobre o Corinthians, eu nunca vi o Corinthians jogar tão mal como tá jogando ultimamente. Sinceramente. Óbvio que eu não acompanho o Corinthians de perto, mas eu não lembro a última vez que o Corinthians... Uma sequência de jogos que o Corinthians consegue jogar tão mal como tá jogando agora, né? É aquilo. Óbvio que a fase do Corinthians não tá assim. Espero que piore. Brincadeiras à parte, mas é aquilo. É um péssimo momento e os adversários que vão enfrentar o Corinthians, pelo menos nesse mês de maio, tem que tirar proveito, né? A arbitragem lá prejudicou o São Paulo lá no 1-1 e acabou tendo um empate lá. Mas é aquilo. Um resultado no Maracanã, domingo, 4 horas da tarde, que não seja a vitória, é um resultado, eu vou dizer, um tropeço, né, do Flamengo. Qualquer resultado que não seja a vitória domingo é um tropeço muito grande do Flamengo, né? Pelo que o Corinthians está vivendo, né? Então, 4-1 meu palpite. Quero saber o teu palpite aqui nos comentários. E é isso aí, né? Pulgar, pra mim, deve fazer um excelente jogo novamente, né? Eric Pulgar tá jogando demais. Pedro vai cravar 2. Pedro Alves que vai cravar 2 nesse jogo aí. Tamo junto. E é nóis.